onde ela foi? Somos nós dois. Dois. E mais um dois é igual a... Quatro bolhas podem ser os vértices de um quadrado, mas não é só isso. Retângulo, riba, retângulo, paralelograma. Eles aprendem tão rápido. Quadro com mais um quadro é 8. Super octobolhas, acenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acenar. Nossa. Eles não estão indo na ordem. Eles estão pulando alguns números muito importantes. Não. Vocês não estão indo na ordem. Vocês estão pulando alguns números muito importantes. Como Era pra isso aí ser eu? Cadê minhas bolas de malabarismo? Nós não precisamos de bolas